Quando a galera está aprendendo sobre o Participe Perfect, geralmente as dúvidas são: quando que termina com T? Quando que termina com N? Por que o G vai pro meio do verbo? Que mudança é essa de vogal? olha, se você tem uma dessas dúvidas, então esse vídeo é para você. Vem comigo! Eu sou Keila Lehmann, professora de idiomas, e seja muito bem-vindo ao Kicademy. Então vamos começar aqui esclarecendo que em alemão a gente vai ter os verbos regulares, regelmäßig, a gente vai ter os verbos irregulares, unregelmäßig, e a gente também vai ter os Mischverben, que vão ser os verbos mistos. Esse aqui, com os verbos mistos, como o próprio nome já diz, né? Ele vai incorporar algumas características dos verbos regulares e irregulares. Ele vai ser uma coisa meio misturada, mista, né? Então, aqui eu também coloquei mais outras 3 classificações aqui para que a gente, acho que vai ajudar na nossa explicação. Aqui no primeiro eu coloquei os verbos normais, entre aspas, porque essa não é uma terminologia formal, né? Eu só coloquei assim para a gente ficar mais fácil para a nossa explicação, a gente entender que vai ser os verbos que não vão dar muita dor de cabeça para a gente, né? Os verbos normais. Trennbar são os verbos separáveis e untrennbar, que são verbos que vão ter um prefixo que não vai ser separável, né? Sempre que você vê um verbo com prefixo be, emp, ent, er, ge, ver e se, você já sabe, esse prefixo aqui não se separa. Ok? Então tá, vamos começar então. Aqui eu já dei alguns exemplos, né? Como regelmäßig, a gente vai usar o exemplo kaufen, que é o verbo comprar, né? Como unregelmäßig stehen, que é estar de pé. E como Mischverben, a gente tem aqui o denken, que é pensar. Ok, então como que fica aqui o kaufen no passado particípio? Fica assim, ó. Gekauft. Não é isso? Olha só, a gente vai ter aqui um ge na frente, que vai colocar esse verbo no passado, e mais um t no final. Gekauft, né? Comprei, né? Comprei, comprou, enfim, né? Aqui, ó, stehen, como é que vai ficar? Vai ficar assim, olha, gestanden. Olha só o que aconteceu. Diferentemente do verbo irregular, houve aqui uma mudança de vogal, né? A gente tem aqui o G, aqui no final ficou EN, não ficou o T, olha, aqui no regelmäßig tem o T. No unregelmäßig tem o EN. Pode ser que haja uma mudança de vogal, muitos, né, vão ter essa mudança de vogal, outros não, né? Gesehen, não há uma mudança de vogal, ele se encaixa também como unregelmäßig, mas mesmo assim, né, a gente sabe então que vai ser com EN no final, gestanden, gesehen, enfim, né, uma característica dos verbos irregulares. Agora, olha só como é que vai ficar aqui, esse Mischverbo aqui, denken, vai ficar... Opa, deixa eu pegar o meu azul. Gedacht. Olha só, ele tem aqui o ge, assim como os outros 2 verbos. Ele tem o t no final, assim como o verbo regular. E ele tem aqui uma mudança de vogal, assim como o verbo irregular. Olha só, é por isso que a gente chama esse tipo de verbo de Mischverb, né? Ele mistura características tanto dos verbos regulares quanto dos verbos irregulares. Agora, o que acontece quando a gente tem um prefixo separável? Por exemplo, aqui a gente teve o verbo kaufen, né? E se eu tivesse aqui o verbo einkaufen, que é um verbo separável, né? Einkaufen, geralmente a gente separa aqui, não é? O ein do kaufen. Então, aqui vai ficar ein, ge, o ge vai ficar aqui entre o prefixo separável e o radical, kauft, com T no final. Olha só onde que foi parar o ge aqui no meio e com o T no final, assim como antes, né? Porque é um verbo separado, desculpa, porque é um verbo regular. O que vai acontecer então com os verbos irregulares? Vamos ver aqui um exemplo, um verbo separável irregular. Por exemplo,
stehen, vamos dizer aqui, ó, aufstehen, que é o verbo se levantar, né? Aufstehen. Como é que vai ficar então? Aufstehen, no Partizip Perfekt, vai ficar assim, ó, auf, o G, aqui depois do auf, que é o prefixo separável, né? Aufstehen, aufgestanden. Olha, o G no meio, mas aqui a mudança de vogal e o EN no final. E como é que fica aqui um verbo misto, separável? Fica como? Vamos ver aqui um exemplo. Denken, né? Vamos ver nachdenken, que é o verbo nachdenken, que quer dizer pensar, refletir, né? Nachdenken. Como é que vai ficar? A gente vai colocar aqui o nach, né? Depois vai colocar o gedacht. Olha, o G indo para o meio. E vai ficar gedacht, né? Dacht, assim como antes, né? Com o Tzinho ali no final, né? E a mudança de vogal, assim como aconteceu antes. Isso do G ir para o meio do verbo, isso vai acontecer sempre que a gente tiver um verbo separável. Agora, como é que vai ficar verbos com prefixo inseparável? Vamos ver aqui um exemplo, ainda seguindo a ideia do kaufen ali. Vamos ver aqui, untrennbar, com kaufen, vamos usar o verbo verkaufen. Verkaufen, que é o verbo vender, né? Verkaufen. Como é que ele ficaria no passado particípio? Verkauft. Olha, um T aqui no final, verkauft, né? Esse aqui é o nosso Partizip Perfekt do verbo verkaufen. Vamos ver aqui agora o verbo irregular. Como é que a gente poderia ver aqui? Stehen, verstehen. Vamos usar aqui, ó. Verstehen, que é o verbo entender, né? Verstehen. Ver é um prefixo inseparável, né? Como é que fica aqui então o Partizip Perfekt de verstehen? Verstanden. Olha só. Opa lá, desculpa, que é um N. Verstanden. Olha só. Não teve o G na frente e a gente teve uma mudança de vogal, né? Assim como aqui também não teve um G na frente. Verkauft, né? Agora vamos para o Mischverb. Por exemplo, aqui o verbo denken, vamos dar como exemplo aqui bedenken, que é o verbo refletir com muita atenção, né? Mais ou menos a mesma ideia ali do nachdenken, né? Bedenken é quando você reflete com muito cuidado, né? Aí fica então bedenken, no Partizip Perfekt fica então bedacht. Olha, ele ainda tem aqui o T no final, né? Que indica o Partizip Perfekt, mas ele não recebeu o G. Tá vendo? Em nenhum desses aqui você vê o G. Verkaufen, verkauft, verstehen, verstanden, bedenken, bedacht, né? Nesse caso aqui, de verbo com prefixo inseparável, você simplesmente não vai ter o G. Uma outra classificação de verbos que também é considerada como regelmäßig e que também não vai dar muito trabalho para a gente, são os verbos terminados com iren. Olha só, passieren, né, acontecer, telefonieren, ligar, né, telefonar, ligar, reparieren, consertar. Esses verbos aqui, eles vão ter uma forma bem própria, né? Eles vão terminar sempre com irt, né? Passieren fica passiert. No Partizip Perfekt fica passiert. Telefonieren fica, desculpa. Telefonieren no Partizip Perfekt fica telefoniert. Olha, irt, irt. Reparieren fica repariert, né? Não tem muito segredo. Se você gostou desse vídeo,
Deixa o seu like aqui para mim, isso me ajuda muito. E compartilha ele com todos os seus amigos que estão aprendendo alemão. E vem fazer parte do Kikacademy, se inscreve no canal, eu quero você aqui comigo. Tchau, bis zum nächsten Mal.